Meus irmãos, nessa manhã nós estamos aqui, nós vamos iniciar uma série. Essa semana o Espírito Santo tocou muito no meu coração e eu, fazendo os meus devocionais diários e lendo a palavra de Deus, o Senhor me trouxe algo à mente, alguns textos, e nós vamos iniciar uma série. Que série é essa, pastor? A série que a gente vai estar conversando possivelmente no mês agora de março e possivelmente no mês de abril também, vai ser a série intitulada como Construindo uma Igreja Segundo o Coração de Deus. Construindo uma Igreja Segundo o Coração de Deus. Porque a igreja, meus irmãos, de Cristo Jesus, a qual nós fazemos parte, ela não é perfeita. Se a igreja do Cristo não é perfeita, como a gente já viu aqui, que Jesus sentava à mesa, tinha o traidor na mesa, que era Judas. Tinha a mulher que era prostituta, que também sentava à mesa com Jesus. Nós vemos ali também que tinha um leproso que sentava à mesa com o Senhor. Todos esses que sentavam à mesa com o Senhor Jesus, além de serem imperfeitos, tinham muitos pecados e eram marginalizados pela sociedade. Ninguém queria sentar, mas eles sentavam com o Senhor Jesus. Porque a igreja ela pode ser imperfeita, mas não significa que ela não pode ser saudável. A igreja ela é imperfeita. Por que, pastor, que a igreja é imperfeita? Em primeiro lugar, porque eu estou aqui. E por eu estar aqui, eu sou imperfeito. Em segundo lugar, que a igreja é imperfeita, porque você está aqui. Fale para a pessoa que está do seu lado, a igreja é imperfeita porque você está nela. A igreja é imperfeita porque você está nela. Por quê? Porque nós somos imperfeitos. E a Bíblia diz que estamos sendo aperfeiçoados à estatura do varão perfeito em Cristo Jesus. O Senhor está realizando uma obra em nossas vidas. Não somos perfeitos, somos imperfeitos. Mas qual que é a diferença de eu ser saudável, mesmo na minha imperfeição? É ter Jesus Cristo no meu coração. Quando eu tenho Jesus, ele estava no meio da mesa, todas aquelas imperfeições daquele povo saíram, ninguém mais via a imperfeição, e as próprias pessoas falaram, olha, embora eu sei que eu sou imperfeito, eu creio neste Cristo, no Senhor da minha vida, que Ele é perfeito, e Ele há de aperfeiçoar a obra em mim, porque aquele que me chamou, a Bíblia fala, é fiel e justo para completar a boa obra que iniciou em nossas vidas. E com base nisso, meus irmãos, construindo uma igreja segundo o coração de Deus, a gente vai ver algumas marcas, alguns pontos no decorrer desses domingos sobre como que nós, como igreja, como For You Church, vamos construir uma igreja saudável, segundo o coração de Deus. Lembram quem que era o homem segundo o coração de Deus? Davi. Era perfeito? Não. Mas era um homem segundo o coração de Deus. Que quando pecava, sempre se aproximava diante do altar de Deus e falava, Deus, pequei contra ti, e contra ti somente pequei e fiz aquilo que o Senhor não se agrada. Davi não era perfeito, mas era um homem segundo o coração de Deus. Então eu creio que no decorrer aqui, até peço e encorajo você, não falte nos próximos cultos também. Essa mensagem aqui a gente vai gravar ela para você também depois enviar para outras pessoas, mas eu creio que com esses estudos que nós vamos fazer aqui, nós como igreja cresceremos e estaremos saudáveis para a glória de Deus. Com essas palavras, eu creio que são palavras do Cristo, a minha vida será saudável, a minha família será saudável, os meus relacionamentos serão saudáveis, a minha mente será uma mente saudável. Mas por quê, pastor? Porque tem algumas marcas. Então essa série que a gente vai conversar hoje vai ser Construindo uma Igreja Segundo o Coração de Deus, e o tema de reflexão desta manhã será o poder transformador da palavra. A palavra tem o poder de transformar vidas. A palavra tem o poder de transformar corações. Quer ver um exemplo? Imagine um médico, pessoal. Imagine um médico que ele está atendendo um paciente e de repente ele analisa o paciente que relatou algo que está passando e o médico faz um diagnóstico errado. O paciente foi lá, falou com o médico falou, é isso, o meu diagnóstico é esse. Só que esse diagnóstico que o médico acabou de dar para o paciente é um diagnóstico errado. Logo, em cima de um diagnóstico errado
que o médico passou, o que ele vai fazer? Vai prescrever um remédio. O remédio, por sua vez, estará errado também. Ou seja, o efeito do remédio naquele paciente que o médico diagnosticou errado, por mais que seja um remédio, mas não era para causa da sua vida, do seu físico, das suas emoções, o que vai acontecer? O remédio, o efeito dele será ineficaz. Ele não vai ter o efeito necessário. Imagina, estou com uma dor de cabeça, daí o médico dá um diagnóstico, mas é dor de garganta. Olha, eu estou com uma enxaqueca terrível, isso daí é um problema estomacal. E você trata como se fosse um problema estomacal. O que vai acontecer? O remédio a qual você está tomando não vai ser eficaz e muito menos eficiente. Só que olha o detalhe, com a palavra de Deus é a mesma coisa. E nós como igreja, se nós não recebermos a palavra de Deus genuinamente, por isso que a Bíblia caracteriza a sã doutrina, a doutrina sadia, nós também podemos ficar enfermos, olha só, mesmo ouvindo a palavra de Deus. Mas como assim, pastor? Nós podemos ficar enfermos mesmo ouvindo a palavra de Deus? Porque dependendo, a palavra, embora de Deus que estamos ouvindo, ela é distorcida. E por ela ser distorcida, não vai causar o efeito necessário em nossas vidas. E para balizar esse nosso pensamento, meus irmãos, eu gostaria de usar o texto do Novo Testamento, as cartas pastorais que o apóstolo Paulo escreve para o seu pupilo e discípulo Timóteo. Então, por favor, abram as suas Bíblias em 2 Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 4 ao versículo de número 5. Aqueles que encontraram, digam glórias a Deus. Novo Testamento, aqueles que não misericórdia, Senhor, e a gente espera um pouquinho mais. 2 Timóteo, Novo Testamento, capítulo 4, leremos do versículo 1 até o versículo 5, que está também escrito aqui no telão. Diz assim o texto da palavra de Deus. Na presença de Deus, Paulo falando para Timóteo, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo uma coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmo, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para mitos. Você, porém, seja moderado em tudo. Suporte os sofrimentos. Faça a obra de um evangelista. Cumpra plenamente o seu ministério. Amém. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Vamos fazer a Deus uma oração. Pai, em nome de Jesus, humildemente me apresento diante do teu altar com o temor e o tremor de sua palavra. Te peço perdão, Senhor Deus eterno, de todos os pecados que eu cometi, no meu olhar, nos meus pensamentos, no falar, até mesmo na minha conduta. Eu te peço perdão. Fala conosco por intermédio de tua palavra. Fala aos nossos corações, iluminando a nossa mente e a nossa alma, para que a semente que está sendo lançada venha germinar. E por mais que sejamos imperfeitos, cremos, meu Pai, que com o Senhor nós estamos sendo aperfeiçoados e podemos ser, sim, saudáveis para a tua honra e a tua glória. Porque o que dá refrigério na nossa mente e na nossa alma é a tua palavra, Deus eterno. Aquilo que faz nós termos uma mente sã
e sadia, um corpo sadio, uma alma sadia, é a tua presença em nossas vidas. E somos gratos por isso. Repreende toda a obra do mal. Repreenda todo o jugo maligno de Satanás. Tudo aquilo, Pai, que venha impedir de nós como igreja recebermos um pouco mais da tua porção nesta manhã, que caia por terra em nome de Jesus. E leva cativo o nosso coração e mente a ti, para que nós possamos compreender a tua palavra e ela gere em nós vida, vida essa com abundância, vida que vale a pena ser vivida. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Amém. O apóstolo Paulo, vocês sabem que ele escreve 3 cartas pastorais, 1 Timóteo, Tito, 2 Timóteo. Quando o apóstolo Paulo ele escreve essa carta no 2 Timóteo, nós sabemos que ele está no término do seu ministério. Quando ele está escrevendo essa carta para Timóteo, ano aproximadamente 65 depois de Cristo, Cristo morre no ano de número 33, Paulo escreve essa carta no ano aproximadamente de 65 depois de Cristo, ali, e ele está já no término do seu ministério passando algumas instruções para o jovem pastor Timóteo. É depois desse texto que nós acabamos de ler que o apóstolo Paulo fala assim: Timóteo, meu ministério está acabando, o meu corpo já está sendo oferecido como uma oferta de bebida, está se encerrando o meu ministério, mas eu estou com uma tranquilidade dentro do meu coração, Timóteo, mesmo eu estando preso aqui em Roma. Eu estou em Roma preso, Deus não vai me livrar, não adianta eu orar pedindo livramento, pedindo escape para o Senhor, porque Deus já me revelou que Ele não vai me livrar e eu vou morrer aqui em Roma. Aqui em Roma eu vou morrer porque o imperador vai cortar a minha cabeça, serei decapitado. Mas meu coração não está triste, Timóteo, porque eu posso dizer que eu combati o bom combate, completei a carreira e eu guardei a fé. Então a coroa de glória, aquela coroa de justiça que eu preguei para todos vocês, que eu ensinei, que eu conversei, vai estar reservada essa coroa, as pedrinhas na minha coroa, mas não somente a mim, mas todos vocês que amarem a vinda do Senhor Jesus. E quando o apóstolo Paulo vai encerrando a sua carta fazendo isso, antes dessa despedida que ele faz com teu filho Timóteo, ele escreve esses textos que nós acabamos de ler. Ele fala: Timóteo, eu tenho que te exortar. Essa exortação é num sentido de ensino e ao mesmo tempo um alerta. Eu tenho que te advertir e te exortar, Timóteo, mas de uma maneira solene, ou seja, essa admoestação, essa exortação de Paulo para Timóteo, ele fala: essa é como se fosse a mais solene admoestação que eu poderia falar para você. Essa, de tudo aquilo que eu te ensinei, é uma das coisas mais importantes que eu tenho que te ensinar como um jovem pastor em ascensão, Timóteo. Então eu te exorto de maneira solene, te exorto solenemente. Tá bom, Paulo? O que é tão importante que você vai falar para mim é o seguinte: pregue a palavra. O que você deve pregar, o que deve sair da sua boca é a palavra. Que palavra é essa? É a palavra de Deus. Mas quando que eu devo pregar ela? Pregue ela em tempo e até em fora de tempo. Esse é o momento de pregar a palavra, eu prego. Esse aparentemente parece um momento de eu não pregar a palavra, eu vou pregar também. Em toda a sua vida, você é um evangelista. Você precisa falar do amor de Deus para as pessoas. Esse é o seu ministério, esse é o seu chamado, esse é a sua vocação, Timóteo. Mas, Paulo, por que você quer que eu pregue tanta palavra? Sabe por quê? Porque vai chegar uma época que as pessoas não vão mais aceitar a sã doutrina. A palavra que confronta, a palavra que fala que tem que mudar de vida, a palavra que fala que tem que renunciar, a palavra que fala que vai ter que mortificar a sua própria carne para agradar o coração de Deus. As pessoas não vão mais aceitar isso, Timóteo. E você tem visto aí na igreja de Éfeso, que ele era o pastor da igreja de Éfeso, que as pessoas não querem mais isso. Elas vão procurar para si mestres, elas vão procurar para si doutores que preguem segundo as suas próprias paixões, segundo os seus próprios desejos, segundo as suas próprias
concupiscências da carne. Eles, quando você estiver falando da palavra, que tem que renunciar, que tem que pregar o evangelho, que tem que viver uma vida de santificação, que tem que adorar ao Senhor acima de todas as coisas, as pessoas vão sentir como se fosse uma coceira em seus ouvidos e vão falar: ai meu, não estou mais aguentando ouvir isso. Mudança de vida, transformação de caráter, mudança de mente, como Romanos 12, não aguento mais isso. O que esse outro mestre está pregando? Olha, tudo vai dar certo para você, viu? Porque você é obra-prima do Senhor, porque tudo irá bem para você. Vem cá que eu vou fazer um carinho em você. Você é mais do que vencedor. As portas estão abertas para você. Esse será o melhor ano da sua vida. As pessoas vão buscar isso, serem vitoriosas. Mas não é isso. A maior vitória que nós temos é em Cristo Jesus. E se a palavra do Senhor for tão confrontadora, que este ano de 2025 possa ser o ano que eu e você possamos passar o pior ano da nossa vida. E se for? É isso que o apóstolo Paulo está exortando. Mas se eu passar o pior ano da minha vida pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. O apóstolo Paulo está ensinando: pregue a palavra, porque o pessoal não conseguirá mais ouvir a palavra. E você, Timóteo, eles não vão aceitar. Suporta o sofrimento. Porque quando as pessoas não quiserem mais ouvir a palavra, você vai sofrer. Porque elas vão te deixar, elas vão te abandonar, elas vão te questionar. Mas você sofra e faça a obra de um evangelista. Se você precisar perder pessoas que não querem o compromisso com a palavra, deixa ir, Timóteo. Mas não sonegue a palavra de Deus. Não sonegue a verdade para agradar os coraçõezinhos e você ser aceita pela sua comunidade de fé, que é a igreja de Éfeso. Ah, o pastor é uma bênção, ele prega para afagar meu ego. Não! Confronte o pecado, exorte na doutrina. Faça a obra de um evangelista. Versículo 2 do capítulo 4, ele fala: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, Timóteo. Quem gosta de ser repreendido? Pergunte para a pessoa que está do seu lado: você gosta de ser repreendido? Vamos lá. Corrija. Você gosta de ser corrigido? Por que a gente não gosta de ser corrigido? Porque a gente acha que a gente está certo. A gente acha que a gente está certo. Porque tudo que a gente faz, a gente dá uma razão e uma justificativa. A gente não gosta. Olha o que ele manda Timóteo fazer. Não ligue para se as pessoas não gostarem. Corrija elas. Exorte elas, Timóteo. Versículo 2. Põe aqui o versículo 2, por favor. Olha o que diz o texto da palavra. Pregue a palavra. O que o Timóteo tem que pregar? A Bíblia. Pregue a Bíblia, Timóteo. E esteja preparado a tempo e a fora de tempo. O que você deve fazer então pregando a palavra? Corrija. Se você está vendo que algo não está saudável na igreja do Cristo, fale da palavra. Fale da palavra, porque não é a sua palavra. Embora esteja saindo de você, é a palavra do Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. É a minha palavra. Então você vai pregar e vai corrigir com a minha palavra. Repreenda aqueles que estão fora da igreja de Éfeso do caminho da verdade. Com o que eu vou repreender? Com a palavra de Deus. Com a Bíblia. Ah, mas isso daí não vai ser legal, as pessoas não vão gostar de mim. Não importa. Encoraje também, com toda paciência e ensino. Ensino o que está na palavra. Sabe por que eu estou falando isso? Sabe por que eu estou exortando? Sabe por que eu estou te corrigindo? Sabe por que eu estou te impulsionando? Porque é a Bíblia que diz, e essa exortação e ensino é o amor de Deus para a sua vida. Então guarde isso, quando Deus te exorta é porque Ele te ama. Quando o Senhor te repreende e me repreende, é que Ele nos ama. Versículo de número 3. Pois chegará o tempo que o quê? Não suportarão a sã doutrina. Essa doutrina saudável, de confronto, não vão mais suportar. Ao contrário,
segundo os seus próprios desejos, a minha vontade, juntarão para si mesmos mestres que lhe digam o que os seus ouvidos, coçando, desejam ouvir. O que você quer ouvir? Que a sua vida vai ser de glória em glória, de vitória em vitória. Que aquilo que você colocar as suas mãos será abençoado. Não que não deva ser. Só que isso não é a primazia do ensino do apóstolo Paulo para Timóteo. Ele continua. Eles vão fazer o quê? Se recusarão a dar ouvidos à verdade. Embora é uma verdade, embora é o confronto, embora é a repreensão, é a verdade. Só que as pessoas, Timóteo, sabe o que elas vão gostar? Da mentira. É uma engana que eu gosto, já viu isso? Eu tô ouvindo uma coisa que eu sei que é mentira, mas eu saio alegremente enganado da igreja. As pessoas não gostam de ser corrigidas, por quê? Porque elas sabem que aquilo que você está falando é a verdade da palavra. Se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para mitos, para mentiras, para contos de fadas, Timóteo. E isso está acontecendo na igreja de Éfeso. Mas você, pode estar acontecendo no mundo inteiro, mas você foi chamado para pregar. Você tem um chamado, você tem uma vocação, a qual foi imposta pelas mãos dos mais antigos, os presbíteros da igreja, e você tem um dom, e você tem que fazer a obra. Seja moderado em tudo. Você vai ter que suportar os sofrimentos por pregar a verdade. Faça a obra de um evangelista. Cumpra, Timóteo, plenamente o seu ministério, o seu chamado, a sua vocação e o seu serviço. Ministério significa serviço. Deus te deu um serviço. Cumpra ele fielmente. Cumpra ele fielmente, Timóteo. Por que, Paulão, você está me falando tantas coisas que eu devo priorizar a palavra de Deus na minha vida? Porque agora você não terá eu como mais um conselheiro. Porque o meu ministério está acabando. Agora é com você. Agora o cajado, a responsabilidade está na tua mão. E o apóstolo Paulo vai ali para Roma, já está em Roma. Timóteo, pastor da igreja de Éfeso, recebe isso e a gente começa a perceber que Paulo fala o que para Timóteo? Prioriza a palavra de Deus. Prioriza o que está na Bíblia Sagrada. A maior revelação de Deus para os homens, Deus deixou neste livro aqui, irmãos. É neste livro que mostra o Cristo. Então a gente vai ver algumas coisas, que hoje o tema é o poder transformador da palavra. E a primeira coisa que a gente vai refletir é: qual é o papel da palavra na igreja? Qual é o papel da palavra? Quando a gente fala papel, é o desenvolvimento e a importância de desenvolver tal papel. Quer ver um exemplo? Qual que é a importância de um pai na vida do filho? Da figura paterna? Mostrar os limites deste mundo, proteger, suprir. Qual que é o papel da mãe neste momento para o filho? É passar o carinho, o amor, ou seja, papéis distintos, mas de suma importância. Dentro de uma corporação, desde o presidente do grupo da corporação ou o CEO da empresa, ele tem um papel de fazer ali as estratégias para a empresa. Abaixo dele tem a gestão. A gestão é para pegar aquelas estratégias e desenhar os processos para aquela empresa. Do gestor tem um administrativo. O administrativo desenvolve um excelente papel para gerenciar os processos. E abaixo do administrativo tem o operacional, que é aqueles que vão operacionalizar a estratégia. Ou seja, quais papéis são importantes? Todos. Desde o alto escalão até a operação. Desde o alto clero, usando o tema do primeiro século, o alto clero até o plebeu. Todos os papéis são de suma importância na área que você desenvolve. Então a gente sabe que o papel, ele é
incumbido de uma série de coisas. Então, qual que é o papel da palavra de Deus no meio da igreja? Qual que é o papel dela? Qual que é a importância dela na vida da igreja? Salmo 119, versículo 5. Olha o que diz o texto bíblico. Salmo 119, versículo 105. Diz o texto: a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Guarde isso. Qual que é o papel da palavra? A palavra é o guia orientador da igreja. Igreja essa que nós fazemos parte. Então, como assim um guia orientador, pastor? Se eu estou aqui andando, lâmpada para os meus pés, se eu pego um holofote desse aqui agora e eu estou andando, ela é lâmpada para os meus pés, já dei esse exemplo aqui, para eu poder enxergar o quê? O caminho. Se eu apagar, quem tem um celular aí com lanterna? Liga ele aí, por favor. Marcão, por favor, apaga todas as luzes. Olha que interessante. O salmista falando, eu estou andando aqui, um breu totalmente escuro, eu posso bater nessa cadeira, posso bater na Cadine, posso bater no Charles, mas a palavra de Deus diz o seguinte: olha, a tua palavra, Senhor, ela é lâmpada para os meus pés. Eu consigo enxergar aonde eu estou pisando e, acima de tudo, não somente para os meus pés, ela ilumina o meu caminho para que eu não tropece em coisas erradas. Então, a tua palavra, pode acender, Marcão, obrigado. Obrigado, Lê. Então, a tua palavra, Senhor, ela ilumina os meus pés para que eu possa ver aonde eu estou andando. Mas não só possa ver, ela me mostra a direção que eu tenho que andar, direção essa que é a tua vontade na minha vida. Eu, através da tua palavra, sei a direção que eu devo ir, através da tua palavra revelada, eu sei o caminho que eu devo seguir. Se eu me desviar deste caminho, é por conta própria. É porque eu quis me desviar, porque a tua palavra já foi revelada. A tua palavra já foi manifestada para a minha vida. Então, se eu erro, se eu peco, se eu me desvio, é pelo simples fato que eu quis fazer isso. Eu não fui pego de surpresa, eu quis alimentar a minha carne. Por isso que o apóstolo Paulo fala para Timóteo: pregue a palavra, priorize a palavra de Deus, gaste tempo com a leitura bíblica, Timóteo. Porque com isso, você vai salvar tanto a ti mesmo, quanto a todas as pessoas que estão te ouvindo. A palavra de Deus é o guia orientador da igreja. E olha que detalhe, pessoal. A palavra de Deus, qual que é o papel dela? Uma bússola orientadora. Poder da palavra de Deus. Todas as coisas foram feitas pela palavra de Deus. Lembra de Gênesis 1? Criação? Olha só. Deus criou o mundo. Do nada, uma criação chamada Bara. Do nada Deus criou. E disse Deus, através do quê? Da palavra. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Que tenha sol e lua para iluminar a noite e o dia. Que a água, através da palavra dele, venha só até esse limite e não consuma toda a terra. Ótimo, agora vou criar animais. Que se faça animais no mar. Que se faça animais terrestres. Muito bom, está tudo pronto. Que se façam florestas. Está muito bom. Toda a criação. Mas agora eu quero fazer também o homem, a minha imagem e a minha semelhança. Tudo Deus cria através da palavra. Através da Bíblia, da palavra dele. Quando Deus chama Abraão, capítulo de número 12, olha o que diz para Abraão, capítulo de número 12 de Gênesis, versículo 1. Então o Senhor disse, quando eu digo, eu utilizo o quê? Palavras. Disse Abraão o quê? Saia da tua terra, do meio dos teus parentes
e da casa do seu pai e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Deus falava com Abraão através da sua palavra. Olha, Abraão, sai, o que eu tenho que fazer, Deus? Eu preciso ouvir o Senhor. Eu escuto o Senhor ouvindo a sua palavra. Eu tenho que sair? Beleza, Sara, bora. Ah, Ló tá aí também, vambora, pega a bagagem, vambora. Que Deus falou, Deus me deu uma palavra, e em cima dessa palavra eu me movo. Êxodo capítulo 20, Deus guia o povo através do quê? Da palavra. O povo já tinha saído de 440 anos aproximadamente de exílio do Egito, e Moisés sobe no Monte Horebe, no Monte Sinai, e desce com a palavra de Deus, o decálogo, os 10 mandamentos. A palavra de Deus escrita em tábuas de pedra. Moisés desce e fala aqui, ó, essa é a palavra de Deus. É como se eu pegasse a Bíblia agora e sempre falasse assim para vocês. Essa é a palavra de Deus. Se vocês seguirem isso, vocês terão vida. É isso que Moisés fez. Deus pegou a palavra falada de uma maneira oral e fez de uma maneira escrita a palavra que saía. Era como Deus fez literalmente o primeiro ditado, viu, pessoal? Não foi na parte da pedagogia, não. Foi o primeiro ditado, foi Deus com Moisés, viu? Moisés pega essas tábuas, o que você vai fazer? Essas tábuas, martelinho de pedra, que agora eu vou ditar, tá bom? Eu vou ditar e você vai escrever. Aí Deus falava para Moisés e Moisés ia fazendo a talha na pedra. O que é? Não matarás, não adulterarás, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Não sua mulher? Não. Não cobiçarás a sua fazenda, não cobiçarás os seus bens, não cobiçarás nada. Nossa, não pode cobiçar nada, um pouquinho? Não pode. Não. Adorarás somente ao Senhor. Repete, porque não estou ouvindo direito. Repete. Deus pega a palavra oral e coloca no decálogo, escrito. Palavra essa que está na minha mão hoje e está na sua mão hoje. A palavra de Deus, que é o guia norteador das nossas vidas. Aí essa palavra que foi escrito, olha o que diz o texto bíblico em João, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 3. Olha o que diz o texto. Os quais, João capítulo 1, versículo 1. No princípio, Gênesis, aqui é Novo Testamento. No princípio era a palavra, Cristo Jesus. E a palavra estava com... Quem que era a palavra? Cristo Jesus, o próprio Deus. Guarde isso. A palavra, no princípio, era a palavra, e a palavra estava com Deus. Que palavra é essa que estava com Deus? E a palavra era Deus. A divindade de Cristo. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Quem que é a palavra formadora de todas as coisas? Cristo Jesus. Versículo 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, de Cristo. Sem ele, que é Jesus, nada do que existe neste mundo teria sido feito. Agora vai no versículo de número 14. Verso de número 14. Olha o que a Bíblia diz. Aquele que é o quê? A palavra tornou-se carne e viveu entre nós. E vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Sabe o que é isso? O verbo, a palavra, se fez carne e habitou entre nós. Sabe essa palavra que criou o mundo? Sabe essa palavra que guiou o povo no deserto? Sabe essa palavra que constituiu reis e abateu reis? Sim, essa palavra que nós tanto ouvimos se manifestou diante de nós em carne e osso, através de Cristo Jesus. Eu não acredito, imagine eles naquela época, eu não acredito que eu estou vendo a palavra de Deus encarnada. Eu não acredito que eu estou vendo a palavra de Deus que é cheia de graça e verdade encarnada. Eu não posso acreditar.
Por isso que Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu sou a palavra da verdade. Quem é a verdade? Jesus. Você quer saber qual que é a verdade dessa terra? A verdade deste mundo é Cristo Jesus. Quer ter uma vida plena, uma vida que vale a pena ser vivida? Quer ter momentos de bonança em todas as áreas da sua vida? Não apenas leia a palavra, mas pratique a palavra de Deus. Porque senão a gente é apenas ouvintes da palavra, mas nós não somos praticantes, e Deus abomina quando a gente não pratica aquilo que nós temos recebido da palavra. Porque Satanás era assim. Satanás conhece a Bíblia. Mas qual que é a diferença de Satanás de mim e de você, meus irmãos? É porque Satanás conhece a Bíblia. Mas ele não obedece. E às vezes a gente nem conhece a Bíblia e nem obedece. Porque a Bíblia fala: meu povo, ele perece, é destruído por falta de conhecimento, porque não lê Bíblia. Guarde isso, o poder transformador da palavra, sabe qual que é? A palavra de Deus, se nós não lermos, a gente tem uma grande possibilidade de sermos destruídos. Pergunte para a pessoa que está do seu lado: leu a Bíblia essa semana, irmão? Não precisa responder, não. Fique tranquilo que você está a passos, entendeu? De se afastar de Deus. Fica tranquilo. A palavra era tão linda que quando o povo do Egito, em Neemias, capítulo 8, olha que interessante. O povo tinha se afastado de Deus, ficou num cativeiro babilônico durante 70 anos. Depois de 70 anos, Deus traz novamente eles para um lugar para eles poderem reconstruir a sua vida. Primeira coisa que eles fazem, eles vão lá para poder reconstruir a sua vida de novo, depois de 70 anos de dificuldade. Eles vão lá, olha o que eles fazem. Esdras pega o livro da lei. Olha que coisa linda. Pega o livro da lei, a Bíblia, coloca num negócio de madeira, depois leiam, Neemias 8. Coloca num púlpito de madeira para ele ficar um pouquinho mais alto. Esdras sobe em cima deste palanque, que é como se fosse o púlpito aqui da igreja, e Esdras, sabe, faz o quê? Coloca o livro da lei e abre. Quando o livro da lei foi aberto, todo o pessoal que estava sentado, como vocês, se levantam. Eles se levantam e Esdras começa a fazer o quê? A ler a Bíblia e a explicar a palavra de Deus. Como eu estou fazendo aqui essa manhã. Só que ele pega das 6 da manhã ao meio-dia. Só 6 horas pregando. Sabe o que acontece com o povo quando está ouvindo 6 horas de pregação? Neemias capítulo 8, versículo 9. Olha o que diz o texto bíblico. Neemias 8, versículo 9. Então Neemias, o governador, e Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas estavam instruindo o povo e disseram a todos: este dia é consagrado ao Senhor, o nosso Deus. Nada de tristeza e nem choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. Só de Neemias abrir o texto e começar a ler a Bíblia, o pessoal que estava ouvindo chorava. Sabe por quê? É Deus falando com a gente, pessoal. Não é qualquer pessoa, é o Criador, é aquele que transformou nações, é aquele que nos sustentou nos momentos mais sombrios e difíceis da nossa vida. É aquele que nos sustentou durante 70 anos que estávamos no cativeiro babilônico e que nos fez sair com mão forte, não apenas do cativeiro, mas nos fez sair ali daquele cativeiro do Egito. É Ele que tem nos sustentado. Nós estamos ouvindo a palavra do nosso Criador, que há tanto tempo nós não ouvíamos. E quando nós estamos ouvindo, eles começavam a chorar, ao ponto que Esdras falou: galera, não chorem não, é momento de alegria, é momento de paz, é momento que vocês podem enxugar a lágrima do rosto de vocês, porque o Senhor nosso Deus está escrevendo uma nova história. Através da palavra. Qual que é o papel da palavra em nossa vida como igreja
é o nosso guia orientador, a lâmpada para os nossos pés. Segundo lugar que a gente aprende também, qual que é o impacto da palavra na vida dos crentes? Você é crente? Pergunte para o pessoal do céu, você é crente, irmão? Qual que é o impacto, então, dessa palavra na vida dos crentes? Já que eu sou crente, então essa palavra tem que me trazer um impacto. Essa palavra tem que trazer mudança e transformação, certo? Então vamos lá. 3 coisas que a palavra traz em nossa vida. Primeira coisa, ela gera fé. Olha o que diz o texto bíblico, Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos 10, 17. Consequentemente, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Cristo. Não existe fé verdadeira se não vir através da palavra. Fé sem palavra são palavras positivas, não fé. Vai dar certo, eu sei que vai dar certo. Pensamento positivo, isso daí não é fé. Isso daí é palavra de afirmação. Fé vem pelo ouvir, a Bíblia diz, e ouvir da palavra. Quando eu estou pregando aqui a palavra para vocês, vocês querendo ou não, estão sendo gerado fé dentro do coração de vocês. Através da palavra do Senhor. O que gera fé em mim é a palavra, porque quando vem alguma situação difícil na minha vida, a palavra que me gerou fé, eu vou poder falar da palavra. Olha, eu estou vivendo um momento difícil na minha vida porque eu não consigo ter filhos, no caso da mulher, e engravidar. Mas espera aí, a palavra de Deus diz que lá no Antigo Testamento, Samuel, existia uma mulher que era Ana, que ela não podia ter filhos, mas ela orou ao Senhor, entregou o seu filho que ela não tinha a Deus, mesmo sem ter, e o Senhor viu, abriu a sua madre e ela engravidou. Então eu creio que Deus pode abrir a minha madre e me fazer mãe de filhos. Ó, a fé dela não é uma fé infundada em pensamento positivo, não é uma fé infundada em medicina, é uma fé baseada e alicerçada na palavra de Deus. Sabe como você e eu não vamos sucumbir às pressões desta vida se estivermos baseados na palavra de Deus? E a fé só vem por ouvir da palavra, ou seja, escute a palavra, venha nos cultos, leia a Bíblia em voz alta e leia a Bíblia na sua casa. Aí você vai ter fé. Porque fé sem palavra de Deus é só pensamento positivo, meu irmão. E pode muitas vezes você falar, não, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Aí pega e dá errado, e aí? Cadê a fé? Deu errado, mas você não tinha fé? Não, mas se a sua fé está alicerçada na palavra, você vai falar assim, ó, eu sei que meu Redentor vive. Não aconteceu agora, mas eu sei que Ele pode fazer acontecer no momento oportuno. Eu não vivo mais pelo que os meus olhos veem. Eu vivo pelo que eu creio e acredito. A minha vida não está baseada e nem a minha alegria a situações externas, não. A minha vida está baseada na fé que eu tenho em Cristo Jesus. E Ele que norteia a minha vida. Porque quando eu e você tem essa fé, pode ter crise política, pode ter crise econômica, pode ter crise hídrica, pode ter crise elétrica, pode ter todo tipo de crise familiar, pode ter crise no trabalho, pode ter crise em tudo quanto é lugar. Se a minha fé estiver firmada em Cristo Jesus, que é a palavra, a verdade e a vida, eu vou continuar de pé. É isso. Outra coisa que a palavra de Deus impacta na vida dos crentes. A palavra de Deus santifica os crentes. João 17, 17. Olha o que diz o texto. João 17, 17. Essa aqui é a oração que Jesus Cristo faz intercedendo pelos seus discípulos antes de ir para o Pai. Ele faz uma oração intercessória para o Pai referente aos seus discípulos. E no meio desta oração, Jesus Cristo diz no versículo de número 17, santifica-os, Pai, na verdade, a tua palavra
é a verdade. Santifica eles, separa eles do mundo. O santificar aqui, no grego original, é separar eles do mundo. Santifica, Deus, separa eles do mundo e coloca eles mais perto do Senhor. Separa eles do carnaval, das festas carnais, separa eles desses prazeres que eles querem satisfazer a sua carne e terem alegria momentânea, separa eles disso e faça eles, santifica, que eles venham para a tua palavra, que é a verdade é a tua palavra. Quem que é a verdade? Jesus Cristo. Por isso que ele disse, eu sou o caminho e o quê? A verdade e a vida. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Jesus disse, eu sou o caminho. O caminho que você deve andar, o que ilumina o seu pé sou eu. Eu sou a verdade. Que verdade que é essa? É a verdade de Deus. Sou eu que sou a verdade para a tua vida. Então se santifica. Se santifica. Vem para cá. Qual que é o poder da palavra de Deus? A palavra de Deus molda o caráter do cristão e o afasta do pecado. Se eu não estiver em contato com a palavra, eu me afasto de Deus e me aproximo do pecado. O que é o pecado? Quando eu erro o alvo e faço os prazeres da minha carne, que agradam ao meu ego, o meu eu, mas desagradam o coração de Deus. Sabe por que a gente fica pecando muito hoje em dia, pessoal? Mas graças a Deus que Deus é um Deus misericordioso, viu? Porque se a gente pecasse mesmo e Jesus desse um raio na nossa cabeça, eu quero ver se a gente pecava. Igual Atos capítulo... Vê, a gente não pecava mais. O sangue de Jesus tem poder. Imagine se Deus faz com a gente igual Atos 5. Lembra Atos 5? Ah, eu vou dar uma oferta. Ah, eu vendi por 1 milhão a terra, Zafira. Vamos fazer o seguinte. Vamos falar que a gente vendeu por 500 mil e a gente só oferta ali a parte dos 500 mil, não de 1 milhão. Tá bom, marido, vamos fazer isso. Chega lá, depositam no pé dos apóstolos, o apóstolo Pedro só olha assim, que era o pastor da igreja, e fala assim, filho, você não mentiu pra mim não, cara. A terra era tua, você podia vender, só que você mentiu. Você vendeu por 1 milhão, por 500. Sabe se você mentiu pra mim? Você mentiu pro Espírito Santo. Você mentiu pro próprio Deus. Mas sabe o que vai acontecer com você agora? Tu vai cair duro. Morreu. Imagina se Deus tratasse a gente assim. Só que a gente não ia pecar mais. Só que a gente é igual Sansão, meus irmãos. A gente peca sabendo, mas fala assim, ai, Deus vai me perdoar. Deus vai me perdoar. Deus vai me perdoar. Até o ponto que a Bíblia diz lá em Sansão, que vocês já viram eu falando aqui, vou me levantar. Deus falou, agora não tem mais perdão não. Agora tu vai ver a consequência do teu erro na tua carne. Então fale para a pessoa que está do seu lado, cuidado com o seu pecado, meu irmão. Cuidado com o seu pecado. Uma hora ele vai te consumir que para você levantar vai ser só a misericórdia de Deus. Mas como isso, pastor? É a Bíblia que diz. Sansão pecou, Deus foi perdoando, porque ele é rico em misericórdia. Mas tem um momento que fala, já virou filho da iniquidade. Sabe o que é o filho da iniquidade? Não é aquele que peca esporadicamente. O filho da iniquidade é aquele que vive pecando e gosta de pecar. Esse é o filho da iniquidade. Porque o pecado na vida minha e na sua vida tem que ser um erro, um acidente. Pequei. Ai, não devia ter feito isso. Não vou mais fazer. Sabe como que é o iníquo que a Bíblia diz? É aquele assim, pequei. Mas sou pecador mesmo. Deus sabe que eu não sou perfeito e continuo pecando. Toma cuidado. Toma cuidado. Sabe por quê? Às vezes nossa vida não vai para frente porque a gente alimenta isso. Mas sabe o que eu aprendi, irmãos, na palavra? Mais cedo ou mais tarde, a conta vai vir. Ela vai vir e às vezes o preço é muito alto. O preço é muito alto. O poder transformador da palavra. Por isso que Paulo fala para Timóteo, prega, corrige, exorta a igreja de Éfeso. Vão gostar? Não importa, prega. Porque vai ter um momento que a galera vai fazer o quê? Não quero mais ouvir essa pregação, não. Tem que mudar de vida, Lelê. Mas eu queria sair um pouco para as baladas da vida. Eu queria um pouco curtir meu relacionamento. Eu queria um pouco curtir os desejos carnais. Não quero mais esse pregador aí, não. Eu quero mais uma teologia liberal. O que é teologia liberal? Não, você pode tudo, filho, porque Jesus já perdoou seus pecados. Na cruz do Calvário, vai embora. O que importa, o que Jesus quer, guarda isso.
teologia liberal vai falar o seguinte: Jesus quer você feliz. Quebra isso. Se alguém você ouvir pregação, internet e tudo, Jesus quer ver a sua felicidade. Não é teologia liberal. A Bíblia não diz em nenhum momento que Jesus quer que a gente seja feliz. A felicidade que nós temos que ter, a Bíblia diz, é nele. Aquele que quer seguir após mim, negue-se a si mesmo. Alguém gosta de se negar? Não. Tome a sua cruz, sofrimento. Timóteo, o que Deus falou para Timóteo? Paulo falou para Timóteo: Timóteo, você vai pregar, mas seguinte, suporta o sofrimento, porque a tua vida você vai ter dor, filho. Você vai ter sofrimento, mas tem de bom ânimo que eu venci o mundo. Então, a alegria plena é essa. Às vezes nós vamos passar um ano muito difícil. Eu posso viver esse ano de 2025 o melhor ano da minha vida. Como posso viver em 2025 o pior ano da minha vida? Eu posso, às vezes, viver em 2025 o ano que eu vou ter uma crise familiar, um ano que eu vou falir, um ano que vai acontecer um monte de coisa, mas vai ser o ano que pode ser que eu vou prosperar e acontecer tantas coisas boas. O que Jesus está falando é o seguinte: eu não devo buscar as coisas por medo de perder e buscar a Deus. Não! Independente se eu ganhe, independente se eu perca, eu sirvo ao Senhor com alegria no meu coração. Eu posso estar desempregado, posso não estar nada, mas o meu espírito tem fome de Deus. Isso é evangelho. Isso é o evangelho de Cristo. Mas pastor, ele pode abrir portas? Não só pode, como abre. Mas ele não quer que isso seja a razão a qual nós o buscamos. É isso. A palavra de Deus molda o nosso caráter. Sabe por que eu glorifico isso? Porque a palavra de Deus, quando ela molda o nosso caráter, ela confronta. Por que você acha que o cristianismo, ele é, entre aspas, no mundo, a religião que é mais atacada? Já perceberam isso? Alguém cometeu algo errado. Ninguém fala assim: o espírita cometeu algo errado. O budista cometeu adultério. O Seishonoye cometeu isso. Mas e se é o crente? Pastor da igreja For You, começa logo com um título: cristão cometeu isso. Mas outras religiões não falam isso. Sabe por quê? Porque o cristianismo é a única, entre aspas, no mundo aí fora, religião que coloca limite. Outras crenças, ninguém coloca limite em você. Você faz o que você quiser. Vou dar um exemplo. Catolicismo romano, que tem as igrejas católicas que falam. Lá eles colocam limite em você? Lá você vê eles falando assim: pode beber, pode fumar, pode adulterar, pode se prostituir. Eles vão falar isso? Não, todo mundo vai, porque não confronta. Aí ninguém fala nada, que foi o católico e tal, não. Mas por que Cristo fala? Porque é o seguinte, você que está namorando tem que ter namoro santo. Você não pode fazer sexo antes do casamento, porque está em fornicação e pecado. A Bíblia diz, Coríntios. Você que é marido, você não pode adulterar e pular cerca, nem você nem a mulher. Mas ainda mais, se você ficar olhando para outra mulher, ou a mulher ficar olhando para outro homem, com desejo dentro do seu coração, já pecou. Tem limite. Tem limite. O cristianismo tem, tudo que eu estou falando é na palavra, e isso confronta, sabe por quê? Porque se eu estiver fazendo algo, é como se eu ficasse, na hora que eu estou escutando a palavra, nu. Eu sou esse cara. Eu sou essa pessoa que está vindo. Porque a palavra de Deus, ela nos expõe os nossos pecados e as nossas mazelas para nos curar, meus irmãos, a palavra. Por isso que quando João Batista pregava, e Jesus também pregava, sabe o que ele pregava? Arrependei dos seus pecados. Tenha consciência que vocês são pecadores. Não ache que esses prazeres que vocês estão tendo carnais, que te levam à alegria, é normal, porque não é normal. Se arrependam dos seus pecados, se batizem lavando eles. Se batizem. Só que essa pregação, ela às vezes não é tão agradável aos ouvidos das pessoas. Porque as pessoas querem mestres que falam que você será o tchuki-tchuki de Deus, né? Ai, tudo vai dar certo para você. Na primeira crise que você tem, você fica com crise de fé. Mas Deus não falou isso para mim? Ó a luta que eu estou passando. Porque não pregaram a palavra genuína. E isso a gente vê agora na última parte.
Porque a palavra de Deus, qual que é o impacto dela? Ela protege a vida dos crentes. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28 a 30. Quando Paulo está saindo em Atos dos Apóstolos, já pregou, constituiu igrejas, acabou de constituir a igreja de Éfeso, constituiu presbíteros ali naquela igreja de Éfeso, a qual Timóteo fazia parte. Ele fala, ó, tô saindo daqui, tô indo para Jerusalém. Ah, você vai para lá, Paulo, mas vou dar uma notícia para vocês não vão mais ver minha face. É a última vez que vocês vão me ver, o pessoal fica triste, fala, puxa, a gente não vai mais ver Paulão. Não, porque eu vou morrer. Eu tô indo para Jerusalém, fazer outras viagens, vocês nunca mais vão me ver. Mas vou te dar uma coisa para vocês. Quando eu for embora, heresia vão vir. Gente, do meio da igreja. Olha o que o apóstolo Paulo fala para os presbíteros da igreja de Éfeso. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo os designou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, Éfeso. Que ele comprou com seu próprio sangue. Detalhe, pastor, líder não é dono de igreja. A igreja é de Cristo. Pastor, líder é só mordomo. Só tem que falar e orientar o povo de Deus com base na palavra. Pastor, guarde isso. Não é dono de igreja, irmãos. Se você vê isso, está errado, está fora da palavra. Sei que depois da minha partida, olha só, vou para Jerusalém. Lobos ferozes penetrarão no meio de vocês, no meio da igreja. E não pouparão o rebanho. Versículo 30. Dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade a fim de atrair discípulos para si. Quando eu for para Jerusalém, vai vir uns mestres que vão querer penetrar no meio da igreja e pregar para o povo uma palavra distorcida. Mas pior, de dentro da igreja, quando eu sair que sou o pastor, vai se levantar alguns que se diziam meus, vão distorcer a verdade para atrair discípulos. Por isso que o apóstolo Paulo fala em 2 Timóteo capítulo 4, Timóteo, persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá, porque a galera não vai mais conseguir ouvir a sã doutrina, mas pregue a palavra, porque a palavra transforma vidas, assim como transformou sua vida. Tá vendo? Quer ver um erro teológico da palavra se a gente não estiver tomando cuidado? Lembra da Reforma Protestante, que um dia a gente pregou aqui? Reforma Protestante. Pegaram a palavra, catolicismo romano, século III, com o imperador Constantino, foi deturpando a palavra, embora de Deus deturpada. Ó, pra você ir pro céu tem que pagar a indulgência. R$100 você tira a sua mãe do purgatório, Cadine. Com 200 até o seu avô. Era assim. Ah, é? É. Com 1.000 você compra a vaga no céu. E detalhe, com 2.000 você pecou? 2.000 você é absolvido do seu pecado. Tô aqui o seu certificado de perdão de pecado. Era assim. O que acontece? Martinho Lutero levantou e falou, não, pelo amor de Deus, salva você pela graça. Eu não preciso pagar nada. Jesus já pagou o preço para mim na cruz. Reforma protestante. Mas você viu a distorção da palavra? Ou seja, a palavra genuína, meus irmãos, ela nos protege de heresias. Então priorize em escutar a palavra. Tome cuidado com o que você escuta na internet, toma cuidado com o que você vê em pastores aí fora, veja se eles têm teologia liberal, toma muito cuidado, porque aquilo que muitas vezes agrada ao nosso coração pode não ser o que Deus falou. Você percebeu isso? Que a gente é assim? A gente só gosta de cortes, estou falando agora redes, que é a nossa realidade. A gente gosta de cortes, tudo que é dentro, tudo que é bom pra gente. Você percebeu isso? Alguém fez uma injustiça contra nós. A gente gosta de postar. A justiça vem do Senhor. A gente usa a palavra só para satisfazer nosso ego. Mas não sabe que eu sou, às vezes, um falastrão, fofoqueiro e um mentiroso. Aí eu não posto, né? Quem é mentiroso e fofoqueiro é a maledicência, Deus não se agrada e o mentiroso é filho do diabo. Eu não posto isso falando de mim mesmo, né? Por quê? Amém. Oh, Jesus, nos converte. A gente usa a palavra como uma arma. A palavra guarda de vez. É para você a palavra, não é para o outro não. É para você a palavra. Fale para a pessoa que está do seu lado. A palavra de Jesus é para você, irmão. Nossa, se o irmãozinho tivesse aqui, essa palavra de língua grande é para ele. Vou até guardar para ver se o pastor
para enviar... Meu irmão, palavra para você. Veio quem veio, escutou quem teve que escutar. Oh. Só que daí a gente só compartilha aquilo que é para... Se é uma palavra dura, a gente não compartilha. Agora, essa aqui é uma bênção, vou compartilhar. Porque não compartilha toda a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, quando ele sai da igreja de Éfeso, que nós acabamos de ler, ele falou assim, ó, eu tô tranquilo do sangue de vocês. Atos capítulo 20, podem ler depois. Tô tranquilo. Por quê, Paulão? Porque eu preguei toda a palavra de Deus para vocês. Eu preguei o que era bom, das bênçãos de Deus, mas também preguei a exortação. Preguei tudo, não isentei nada, não falei, ó, só vou pregar as bênçãos. Não, vou pregar a palavra. Porque nós temos a tendência, o ser humano, sabe do quê? De pegar a palavra apenas que a gente gosta. A gente só tem isso. Você percebeu? Pessoal, vou dar um exemplo. Tinha mais coisa, mas não vai dar tempo. Jesus, preciso diminuir agora os sermões, viu? Porque não vai dar não. É um conteúdo muito bacana. Olha só. A gente fala de Novo e Antigo Testamento. Já viram isso, aquela história? Ah, não, Antigo Testamento, também é época da graça, tal. Tá bom. Vamos pegar o seguinte, a pessoa vai chegar e vai dar dízimo e oferta. Ah, sou contra o dízimo. Não dou o dízimo, tá bom. Ah, o dízimo não é palavra de Deus. Mas e quando a gente fala que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, você gosta? Mas não está no Antigo Testamento? O dízimo que eu tenho que dar, que é 10%, tudo que entra dentro da minha conta bancária, e se eu não devolver, a Bíblia diz, Malaquias 3, que eu estou roubando, não é a palavra de Deus. Mas o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Essa é a palavra de Deus. Ah, Deus vai fazer o gigante Davi cair aos meus pés. Os meus gigantes vão cair. Mas por que o outro a gente escolhe o que a gente quer seguir? Não é toda a Bíblia? É uma reflexão, irmãos. Por isso que o apóstolo Paulo fala, não deixei de pregar toda a palavra de Deus para vocês. Terceiro e último, agora rapidinho. Qual é a responsabilidade do pregador e da igreja com a palavra? Fale para a pessoa que está do seu lado. Você como igreja tem responsabilidade. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, diz o texto bíblico. Procure apresentar-se diante de Deus aprovado. Para quem que eu tenho que me apresentar aprovado primeiro? Para Jesus, para Deus. Olha que interessante isso. Eu não preciso me apresentar aprovado para vocês. E vocês como ministro não precisam se apresentar aprovado. Eu tenho que primeiro ser aprovado diante de Deus. Porque tem pessoas que é aprovado perante a comunidade, perante os outros, mas é reprovado diante de Deus. Só que está com o ministério indo. Deus pega e fala assim, primeira coisa que você tem que ser aprovado é diante de mim. Mas como que eu tenho que ser aprovado? Como um obreiro que não tem que se envergonhar. Que ele vai dando depois as características lá. Não iracundo, não dado ao vinho, marido de uma só mulher, hospitaleiro e assim por diante. Ser de exemplo. Se apresentou aprovado? Sim. Como obreiro do que não tem que se envergonhar e que maneja corretamente o quê? A palavra da verdade. Se eu e você somos obreiros da casa do Senhor, queremos pregar o evangelho, gaste tempo lendo a Bíblia. Não leia a Bíblia apenas para cumprir rituais. Tenho que abrir o culto, vou ler a Bíblia. Tenho que pregar, vou ler a Bíblia. Tenho que ministrar oferta, vou ler a Bíblia. Não, leitura bíblica tem que ser na vida do crente diariamente. Imagina, Renato, você não vai mais pregar o mês de março inteiro que o pessoal vai pregar. Ufa, graças a Deus, não preciso ler a Bíblia um mês. Mas às vezes a gente só lê Bíblia quando a gente tem que pregar oferta. A gente só lê Bíblia quando a gente vai ter que abrir um culto. E a gente só lê Bíblia quando a gente tem que pregar. Mas e o restante? Pergunte para a pessoa que está do seu lado, você é um obreiro aprovado, irmão? Diante de Deus? É diante de Deus, viu? Porque Deus vê isso. Não é o homem, não. Quem está vendo isso é ele, ó. Procure apresentar-se, Timóteo, diante de Deus, aprovado. Não é diante de mim, não. Como obreiro que não tem que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Qual que é a responsabilidade do pregador? Exibir fielmente as escrituras sagradas. Primeira parte do pregador. Você quer ser pregador da palavra de Deus? O pregador deve se submeter ao texto bíblico. Eu,
como qualquer um de vocês que vai pregar a palavra, nós não temos que pregar aquilo que a gente acha que é bom. Temos que pregar o que Deus já revelou. Eu vou pregar isso daqui porque a Tati vai gostar. Vou pregar isso daqui porque a dona Neuza vai gostar. Não. Se você for pregar a palavra, você tem que fazer, sabe o quê? Pregar a verdade que já foi revelada na palavra. Por que você acha que os profetas lá do Antigo Testamento, eles não sentam com os reis? Eles não comiam toda hora na mesa dos reis. Sabe por quê? Porque o profeta tem que ter autoridade para meter a mão no nariz e falar, tu tá errado. Por isso que os profetas não faziam isso. Porque imagina, o rei é o monarca. Quem não quer sentar na mesa do rei? Quem não quer ter glamour? Quem não quer ter glamour e nos melhores lugares tal, tudo proporcionado pelo reinado? Todo mundo, mas o profeta não. Porque o profeta era o único que chegava e falava assim, embora você é rei, tenha dinheiro, tenha influência, tenha tudo, tu tá errado, rapaz. Se converte, senão o julgamento de Deus vem sobre você. Imagina! É isso que os profetas faziam no Antigo Testamento. Lembra de Jeremias? Não ficava no rei. Fala, tu tá errado, rapaz. Você pode ter influência, você pode ter dinheiro, você pode ser bem quisto, mas tu tá errado porque tu tá em pecado. Se arrependa. Quem fez isso? Natan com Davi. Você é o rei, você é o monarca, mas você é um assassino e um adúltero. Se converte e peça perdão do seu pecado. Tá na Bíblia isso que eu tô falando ou não? Depois lá, Samuel, capítulo 17. Depois leiam. E falou isso porque o profeta, ele tem que trafegar o ministro e pregar a palavra de Deus. Outra coisa, o pregador deve ser corajoso para agradar primeiramente a Deus e não as pessoas. Você que está pregando a palavra de Deus, seu primeiro compromisso, meus irmãos, é pregar para agradar a Deus. Quando você está falando da palavra, é para agradar a Deus, guarde isso. Eu não estou aqui pregando, e vocês também estarão pregando logo mais, não é para agradar as pessoas. Eu primeiramente prego aqui e anuncio os oráculos de Deus para agradar ao Senhor. Porque o dia que eu pensar em pregar para agradar vocês, eu vou deturpar a palavra de Deus, porque eu não vou querer ofender vocês. Não vou querer ofender a igreja e exortar a igreja. E a palavra de Deus, essa palavra ofender, não é machucar, é a palavra tipo assim de confrontar. A palavra de Deus nos confronta, porque se você estiver indo em uma comunidade de fé que não confronta o seu eu e o seu pecado, tome cuidado. Tome cuidado. Se todo lugar que você vai, você é mais que vencedor, a porta está se abrindo, sempre vai dar certas coisas para você, toma cuidado. Toma cuidado. Isso aqui Paulo falou. E a última. A igreja tem a responsabilidade de desejar a pregação fiel. Quem que tem a responsabilidade de desejar a pregação fiel? Vocês. Fale assim para a pessoa que está do seu lado. É sua responsabilidade exigir que o pastor pregue a Bíblia. E se não estiver pregando, você tem que exortar o pastor. É verdade. Vamos ver na Bíblia isso? Vamos lá. Atos 17, versículo 10 e 11. Vamos lá. Atos 17, 10 e 11. Paulo foi lá fazendo o quê? Pregar o evangelho. Atos 17, versículo 10 e o versículo 11. Diz assim a palavra de Deus. Paulo pregando o evangelho. Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas, lembra Paulo e Silas na prisão? Enviaram Paulo e Silas a Bereia, cidade de Bereia. Os crentes de Bereia eram uma bênção, viu? Os crentes de Bereia, mas é bênção mesmo. Vocês vão ver. Bereia. Chegando ali, foram à sinagoga judaica. Como que era a sinagoga? A sinagoga era um lugar onde os judeus se reuniam, abriam a Torá, a palavra de Deus, e falavam para que as pessoas ouvissem a palavra e recebessem a instrução bíblica. Os bereanos eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras para ver se era verdade o que eles... Paulo está falando isso? Deixa eu ver se está na Bíblia mesmo. Deixa eu ver se essa profecia está na Bíblia. Deixa eu ver se esse texto está na Bíblia. Deixa eu ver se esse conceito está na Bíblia. Você é um crente bereano?
Paulo pregava, deixa eu ver. Aqui a questão é, pastor Renato está falando, deixa eu ver o que ele está falando, tá na Bíblia. É responsabilidade de quem? Da igreja. É da igreja. Paulo pregava, vamos ver se o que ele está anunciando, o que ele está falando é verdade, porque nós somos crentes bereanos. Eu quero ver se ele está pregando fielmente a palavra de Deus que gera vida e vida com abundância. Porque se ele não estiver pregando a palavra, eu vou falar para ele, você não está pregando a palavra, você está pregando uma coisa fora da palavra. É responsabilidade de quem? Da igreja. Porque a palavra de Deus, ela transforma não só o líder, o pastor, o bispo, o apóstolo, ela transforma toda a comunidade. Esse é o poder transformador da palavra. Uma igreja saudável é aquela que se alimenta fielmente das Escrituras, pois ela é a base para a transformação e maturidade espiritual. Vamos orar?